Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Horas, pelo horário de Brasília, está entrando no ar mais uma edição do Painel Eletrônico, seu jornal que traz os acontecimentos da Câmara dos Deputados, os debates dos parlamentares na Câmara Federal. O Painel Eletrônico é transmitido pela Rádio Câmara em Brasília, em 96.9 FM, e na rede legislativa de rádio, composta por mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todas as regiões do país. Nós somos também transmitidos por rádios parceiras que estão conosco no painel eletrônico e em outros momentos da programação da Rádio Câmara. Estamos ainda no YouTube, no endereço da Câmara dos Deputados, que é câmara.leg.br/YouTube. Você tem imagens desta transmissão ao vivo e pode fazer o seu comentário sobre os temas que estamos debatendo no painel eletrônico, as nossas entrevistas e as nossas reportagens. Estamos ainda no aplicativo Câmara ao Vivo, que você pode baixar por seu smartphone para ouvir a Rádio Câmara onde você estiver, quando você quiser. No aplicativo você tem a nossa programação ao vivo e toda a produção da nossa equipe de jornalismo, as nossas reportagens, os nossos programas jornalísticos e os nossos programas culturais. O mesmo acontece também na página da Rádio Câmara dentro do portal da Câmara dos Deputados na internet. Nesse caso, o nosso endereço é radio.câmara.leg.br. Estamos ainda nas redes sociais, digitando @Rádio Câmara no Twitter e no Facebook. Você sabe quais são os temas aqui do painel eletrônico e dos demais programas da programação da Rádio Câmara. E para entrar em contato conosco, para fazer a sua sugestão, sua pergunta, para fazer o seu comentário, você pode mandar um e-mail para radio@câmara.leg.br ou então para o nosso número de WhatsApp, que é 61999789080. Muito bom dia, eu sou Márcio Aquilissardi e agradeço a você por estar conosco no painel eletrônico na manhã desta quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Agora são 8h03 pelo horário de Brasília. A Comissão de Trabalho da Câmara realiza audiência pública hoje para discutir o desenvolvimento sustentável do polo gesseiro de Araripe, em Pernambuco. Por ano, são extraídas na região quase 3 milhões de toneladas de gipsita, o minério que dá origem ao gesso. No polo do Araripe, a atividade gesseira reúne mais de 600 empresas e gera cerca de 12 mil empregos diretos e 64 mil indiretos. Apesar da importância econômica, o polo tem sido alvo de fiscalização do Ministério Público, que identificou irregularidades como a presença de trabalho infantil e indícios de trabalho escravo. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, que solicitou o debate, já está conosco para falar sobre o tema. Deputado Túlio Gadelha, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio Sardi, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui no programa e eu gostaria de começar perguntando quais foram as principais irregularidades encontradas no polo gesseiro. Olha, são diversas as irregularidades. Essa não é a realidade atual. Essa é uma realidade que se perpetua, infelizmente, no sertão de Pernambuco. E o polo gesseiro é um polo, uma área que compreende basicamente 5 municípios: Oricuri, Araripina, Trindade, Ipubi e Bodocó. Mas um trabalho que foi realizado recentemente identificou essas irregularidades, que são as mais diversas, desde o trabalho infantil ao trabalho análogo à escravidão. Então, a ideia dessa audiência é a gente discutir com profundidade esses temas e por que uma região tão rica, que dispõe da gipsita, como não é encontrado em nenhum outro lugar do Brasil, ainda sofre com tanta desigualdade. O Brasil é o 16º maior produtor mundial de gipsita e 97% desse minério ele é encontrado em Pernambuco. Então, até costumamos dizer na nossa terra, lá no sertão de Pernambuco, o nosso ouro branco. Mas a informalidade, a falta de políticas públicas, vários obstáculos, eles são encontrados para que a gente perceba que as pessoas que vivem na região, elas não conseguem se desenvolver economicamente, nem as cidades conseguem montar uma plataforma de infraestrutura para desenvolver esse tipo de comercialização, de produção da gipsita, que enfrentam várias fases, né? Desde as empresas de calcinadoras, as empresas de calcinação, desde a fabricação das placas de gesso. Então a população trabalha muitas vezes informalmente nessas fases da produção do gesso, mas não é beneficiada com isso. Então essa audiência tem o intuito de a gente debater na Comissão de Direitos Humanos com profundidade
quais são as problemáticas encontradas para que a gente consiga desenvolver de maneira harmônica e produtiva, né, a zipsita e a produção do gesso no sertão do Araripe. Agora, deputado Túlio Gadelha, o Ministério Público do Trabalho identificou parte dessas irregularidades também a partir de denúncias realizadas junto ao órgão. Quais são as ações que já estão sendo realizadas para tentar mudar essa realidade lá em Araripe e região? Olha, existe um plano de desenvolvimento local que foi realizado junto com a Fundação Getúlio Vargas e o Ministério Público do Trabalho. Essas pesquisas são realizadas muitas vezes com TACs, com termos de ajustamento de condutas que são revertidos em trabalhos, em pesquisas. E a OIT fez parte dessa parceria junto com o Ministério Público do Trabalho e realizou esse plano de desenvolvimento. E lá eles apontaram esses obstáculos. Um dos obstáculos é, por exemplo, a gestão e o desenvolvimento das empresas locais, por conta da alta informalidade nos negócios. Um outro obstáculo são as taxas de informalidade nas relações de trabalho. E existe também um outro obstáculo, que é a falta de recursos financeiros para a promoção do trabalho decente e o desenvolvimento local da região. Então, a gente precisa dialogar com empresários, empregadores, com empregados e com a gestão pública para que a gente possa encontrar junto essas soluções a partir desses obstáculos encontrados. A ideia da audiência pública é justamente essa, encontrar as soluções e a gente implementar esse plano de trabalho que já foi desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a IT. Deputado Túlio Gadelha, o Ministério Público do Trabalho, ele age a partir de provocação. E também as delegacias regionais do trabalho têm essa função de fiscalizar as condições dos trabalhadores em todo o país. Hoje, existe uma infraestrutura adequada para essa fiscalização ou a gente também sofre nesse campo com a falta de profissionais, com a falta de estrutura dos órgãos para fiscalizar essas questões de trabalho escravo, de trabalho infantil, de informalidade? Márcio Sardi, esse é um tema muito sério que a gente vem denunciando já há alguns anos no Congresso. A falta, primeiro, o desmonte do Ministério do Trabalho. O atual governo acabou com o Ministério do Trabalho. E com isso, reduziu-se os recursos repassados à fiscalização do trabalho decente, desde o trabalho análogo à escravidão ao trabalho infantil. E reduzindo os auditores fiscais do trabalho, que realizam esse trabalho de inspeção. Eles passaram a não ter mais condições de se deslocar, como haviam se deslocado há muitos anos, desde 94, quando se instalou esse grupo móvel de inspeção do Ministério do Trabalho. E eles dispunham de estrutura de combustível, às vezes uma diária para poder dormir em uma outra cidade e acompanhar uma ação de alguma empresa ou alguma denúncia. Então, essas inspeções que são ordinárias do Ministério do Trabalho não estão sendo realizadas como eram realizadas antigamente. E por isso que a gente pediu para que se restabelecesse os recursos destinados ao Ministério do Trabalho à fiscalização do trabalho decente. Então, esse é um tema muito grave também que vai ser debatido nessa audiência hoje. E, deputado Túlio Gadelha, como tem sido a atuação e como tem sido a posição das empresas instaladas no Polo Gesseiro? Elas estão dispostas a colaborar com a mudança dessa realidade? Sim, estão dispostas a dialogar. As empresas que nós temos conversado, elas sabem da importância de se formalizar essas relações de trabalho, para que a cidade passe a arrecadar impostos, para que esses impostos passem a gerar melhorias na condição de infraestrutura, na condição das pessoas que usufruem do espaço público, da saúde pública, da educação. Agora também existe a cultura da informalidade. O Polo Gesseiro do Sertão do Araripe foi se desenvolvendo com essa cultura da informalidade, do comércio informal, e você quebrar a lógica de uma cultura não é fácil. Por isso que é preciso aplicar políticas públicas, é preciso que continuemos dialogando com empresários, empregadores, com empregados e com o poder público, para que a gente possa encontrar juntos esses caminhos.
Bom, nós conversamos então com o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, a respeito de audiência pública que acontece hoje na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados para discutir as possibilidades de desenvolvimento sustentável do polo gesseiro de Araripe, no interior de Pernambuco. Deputado Túlio Gadelha, mais uma vez eu agradeço por sua presença aqui no painel eletrônico. Eu também quero desejar sucesso ao senhor e aos demais participantes da audiência pública de logo mais na discussão desse tema tão importante para a vida, para a subsistência de milhares de trabalhadores pernambucanos. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Márcio Sardi, e muito obrigado também à paciência dos ouvintes da Rádio Câmara. Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, que esteve aqui conosco no painel eletrônico. 8h11 pelo horário de Brasília, a Câmara aprova o texto principal do projeto que autoriza o ensino domiciliar no Brasil, mas a proposta ainda pode ser alterada. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que autoriza o ensino domiciliar no Brasil. O plenário aprovou a nova modalidade de ensino, mas com uma série de exigências, entre as quais a de vínculo do aluno com uma instituição de ensino formal. O texto aprovado permite que os pais ou responsáveis optem pela educação domiciliar na educação básica, mas obriga a matrícula da criança ou do adolescente em uma instituição de ensino credenciada. Também exige que pelo menos um dos pais tenha curso superior ou educação tecnológica completos. A proposta ainda obriga o cumprimento do conteúdo previsto na Base Nacional Comum Curricular, o acompanhamento das atividades dos alunos por professor da escola em que ele estiver matriculado e a apresentação trimestral de relatórios de desempenho. A instituição de ensino também terá que promover o encontro semestral das famílias que optarem pelo modelo. Mesmo com as exigências, o projeto foi duramente criticado pela oposição. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, o ensino domiciliar prejudica os direitos das crianças e tem consequências negativas para a socialização e o contato do aluno com a diversidade de opiniões e ideias. O homeschooling é uma medida equivocada, um retrocesso para a educação e para a democracia. As famílias já têm o seu direito garantido para a escolha da educação de crianças e adolescentes. Podem escolher qual escola, qual linha pedagógica. A educação domiciliar fere o direito do estudante de respeitar as suas próprias escolhas, que podem ser diferentes da sua família. O texto principal foi aprovado por 264 votos a 144, depois de muito debate e discussão em plenário. Os defensores da proposta argumentaram que o projeto dá liberdade para os pais optarem pela modalidade de ensino que considerarem a mais adequada para seus filhos e apenas regulamenta uma prática já seguida na informalidade por cerca de 11 mil famílias no país. A relatora, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, reuniu em um único texto 6 projetos de conteúdo parecido, inclusive um enviado pelo governo ao Congresso em 2019. A maior parte das exigências contidas no texto aprovado não estava prevista nesses projetos. A relatora argumentou que as salvaguardas foram acrescentadas como maneira de atender recomendações do Supremo Tribunal Federal. Famílias estão sendo perseguidas. Elaboramos um substitutivo para que a gente dê esse direito às famílias. Vinculamos essas famílias a uma escola. Elencamos a necessidade de haver uma formação mínima para esses pais ou para esses preceptores. Colocamos a necessidade de haver o convívio dessas famílias entre si, ou seja, o projeto traz uma série de balizas para que a gente possa assegurar o desenvolvimento pleno dessas crianças. O plenário da Câmara deve votar nesta quinta-feira 9 destaques que podem alterar o projeto que autoriza o ensino domiciliar no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. 8h15 agora, pelo horário de Brasília, deputados cobram ações do ministro das Relações Exteriores para reverter a imagem negativa do Brasil quanto ao meio ambiente e à guerra na Ucrânia. A repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião. O enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, a pauta da recuperação econômica e o desenvolvimento sustentável do país foram os 3 itens levantados como prioritários de sua gestão pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. O ministro participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e fez um balanço das ações da pasta. Ele destacou o trabalho para garantir o fornecimento de vacinas contra a Covid-19.
O presidente Bolsonaro conseguiu, penso eu, quase 900 milhões de doses de vacina para a população. Pelo menos 800 milhões são o que nós conseguimos já fornecer aqui através do Ministério da Saúde e do nosso SUS de maneira gratuita, quem queira se vacinar. Mas o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, criticou o fato de o Brasil não ter participado em 2020 da iniciativa internacional para a compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19. Carlos França respondeu que a chamada COVAX Facility não esteve à altura do desafio da pandemia. Alguns deputados fizeram também perguntas relativas ao Mercosul. O deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, um dos que sugeriram a audiência, questionou acerca de uma possível moeda única para o bloco. Carlos França respondeu tratar-se de um assunto da alçada do Ministério da Economia, mas admitiu ser possível a adoção de uma moeda única no futuro. É uma agenda que nós entendemos tem avançado de forma gradual, porque há uma diferença estrutural de economia dos países do bloco. Isso é muito evidente quando nós fazemos a visita pelos países aqui da região, né? E há o que eu lamento que aconteça, mas parece que é o que acontece, uma constante falta de sintonia entre os ciclos e políticas econômicas. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que também sugeriu a presença do ministro, Carlos França negou que o Brasil tenha perdido protagonismo no bloco. O conflito na Ucrânia foi outro tema de questionamento por diversos deputados. Na avaliação do deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, uma postura neutra pode causar uma má impressão do Brasil. O ministro Carlos França disse que o Brasil não está passivo e reafirmou o posicionamento do país como sendo de defesa do cessar-fogo imediato e de negociação de uma paz duradoura. Por outro lado, França lamentou a repercussão das sanções impostas por países europeus e pelos Estados Unidos à Rússia para os países em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, teve comprometidas as importações de fertilizantes produzidos pela Rússia. Segundo o ministro, o país agora busca alternativas para garantir a segurança alimentar da população e as atividades agroindustriais. Mantemos, por exemplo, o diálogo com diversos países produtores, como Arábia Saudita, Canadá, Irã e Nigéria. O presidente Jair Bolsonaro empenhou-se pessoalmente nesse tema, inclusive em telefonema que manteve com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, um país grande exportador de fertilizantes. Também conversei por telefone com o secretário dos Estados Unidos, secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e exploramos as possibilidades de emissão de licença especial para importação de fertilizantes de países sob sanção, como, por exemplo, o Irã. Alguns deputados questionaram ainda o ministro em relação à imagem internacional negativa do Brasil quanto ao meio ambiente. Mas o ministro apontou a ativa participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, em novembro de 2021, e disse que o governo tem compromisso com a preservação ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. 8h19 agora pelo horário de Brasília. Nós acabamos de ouvir o repórter Antônio Vital falando sobre a aprovação em plenário do texto principal do projeto que autoriza o ensino domiciliar no Brasil. Bom, e a gente vai conversar agora com a deputada Luísa Canziani, que foi a relatora do projeto na Câmara dos Deputados. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Muito bom dia, Márcio. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria, uma satisfação novamente conversar com vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, deputada, por atender ao nosso convite para falar aqui no painel eletrônico. Eu gostaria de começar perguntando quais serão as vantagens da instituição do ensino domiciliar no país. Deputada, a senhora nos ouve? Oi. Oi, deputada, a senhora nos ouve? Agora sim. Perfeito. A gente teve pequenos problemas técnicos. Eu gostaria, então, de começar perguntando para a senhora quais seriam as vantagens da instituição do ensino domiciliar no país. Certo, olha, primeiro é importante a gente esclarecer que homeschooling, né, a educação domiciliar é muito diferente da educação remota, que era o período que muitas famílias passaram com a suspensão de aulas. Então, a educação domiciliar é muito diferente
de ensino remoto, né? Esse período de atividades não presenciais que as nossas famílias vivenciaram na pandemia. São duas coisas completamente diferentes. No homeschooling, na educação domiciliar, o que acontece? Os pais ou responsáveis, eles assumem para si o papel de educar formalmente seus filhos. Ou seja, são eles os protagonistas do desenvolvimento e do aprendizado da educação. Então, são eles os responsáveis por transmitir o conhecimento e aprendizado. Na educação regular, os pais eles têm participação no ensino e aprendizado, mas eles são mais uma figura importante e não os protagonistas, diferentemente do homeschooling. Então, essa é uma modalidade que ela é difundida em diversos outros países e no Brasil a gente ainda não tinha essa regulamentação. E era um desejo de muitas famílias, porque muitas famílias elas eram processadas, elas eram perseguidas pela justiça brasileira, e o Supremo Tribunal Federal, lá em 2018, disse que não era inconstitucional e que caberia ao Poder Legislativo regulamentar a matéria. Portanto, através dessa aprovação que nós tivemos na Câmara, esperamos a aprovação no Senado e, consequentemente, a sanção presidencial, nós fizemos essa regulamentação e colocamos, então, essas famílias com essa segurança jurídica, mas, sobretudo, com o resguardo do Estado, que é muito importante que nós, enquanto Estado, a gente saiba exatamente monitorar, acompanhar e avaliar o que essas famílias também têm feito em seus domicílios. Agora, deputada Luísa Canziani, entre as principais críticas ao ensino domiciliar, ao homeschooling, está a falta de socialização que esse modo de ensino promove para quem está em casa, ao invés de estar na escola, e também a falta de contato com diversidade de opiniões, diversidade social e diversidade econômica. De que forma isso pode ser combatido, deputada? Sim, a escola é um importantíssimo espaço e local em que há troca, em que há, inclusive, o desenvolvimento, na minha visão, de uma das principais características e competências que as nossas crianças e as futuras gerações devem desenvolver, especialmente para esse mundo dinâmico e inovador, que são as chamadas competências e habilidades socioemocionais. Ocorre que ela não é o único ambiente do desenvolvimento dessas competências e habilidades. No entanto, ela é um grande e importante ambiente. O que nós fizemos no nosso substitutivo, e aí a importância da regulamentação, para que a gente pudesse dar esse respaldo para que as nossas crianças elas tivessem esse contato com o diferente. Nós elencamos a necessidade das famílias que praticam essa modalidade de ensino, delas terem encontros entre si. Então, elas necessariamente terão que se encontrar, essas crianças, elas terão justamente que ter contato entre si, terão que fazer encontros, promover eventos para que haja essa socialização. Aliado a isso, essas crianças elas deverão participar de atividades extracurriculares das escolas que elas estarão vinculadas, porque com a regulamentação nós estamos vinculando essas famílias a uma escola. Então essas crianças elas poderão participar de aulas de educação física, atividades extracurriculares, Olimpíada de Matemática, Feira de Ciências. Então elas poderão participar de todas as atividades que um aluno, inclusive, da escola regular participa. Elas terão essa liberdade também de participar de atividades que muitas vezes as crianças sonhavam em participar e não conseguiam porque não tinham esse vínculo direto com a escola. Então, a gente, através do substitutivo, trouxemos essas balizas para que a socialização ela também pudesse ser resguardada. Agora, deputada Luísa Canziani, a escola também tem outro papel de catalisador de problemas, de dificuldades que as crianças encontram muitas vezes no seio familiar. A gente viu, por exemplo, que durante o período de pandemia de Covid-19 aumentaram os casos, as denúncias de agressões e até mesmo de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. E a escola acaba sendo um importante receptáculo para essas denúncias. Com a educação domiciliar, as crianças e adolescentes que acabam sendo, infelizmente, abusadas no âmbito familiar, vão perder um canal de denúncia, deputada?
Não. É justamente por isso a regulamentação, porque a gente está vinculando essas crianças às escolas. Nós estamos fazendo essa vinculação. Então, essas crianças elas não vão perder o contato com a escola. Aliado a isso, nós teremos a presença do Conselho Tutelar, junto com essas famílias, essas crianças, fazendo acompanhamento, a previsão de acompanhamento do Conselho Tutelar no substitutivo apresentado e aprovado. Além disso, nós temos também a possibilidade de haver a imposição de um tutor da escola, ou seja, um professor da escola, ele vai ter que acompanhar diretamente essa família. Os pais vão ter que ter diálogo constante com esse tutor. Os pais vão ter que mandar atividades periódicas para validação dessa escola, ou seja, haverá um acompanhamento de figuras externas àquelas da família para justamente haver essa detecção de casos de abandono intelectual, maus tratos, violência doméstica, exploração sexual infantil, embora o histórico de famílias que praticam essa modalidade de ensino não indique isso. Então, todo esse trabalho e esse substitutivo que foi construído, ele visa justamente isso, permitir, obviamente, a modalidade de ensino, mas trazer uma série de balizas, uma série de garantias para que a gente possa zelar pela integridade física, moral e, sobretudo, pelo direito à educação e desenvolvimento pleno de nossas crianças. E, deputada Luísa Canziani, quais serão os principais benefícios para as crianças que vão adotar, que vão ser objeto do ensino domiciliar? Olha, essa é uma questão muito pessoal, assim, é muito vocação, né? Os pais que decidem colocar os seus filhos nessa modalidade de ensino, na verdade não é nem colocar, decidem fazer o homeschooling, né? É uma questão muito de vocação. Muitas vezes eles desejam conduzir o desenvolvimento educacional dos seus filhos, né? Enfim, tem dificuldade, às vezes, inclusive, de acesso às instituições de ensino, por questões, inclusive, geográficas, que estão distantes dos grandes centros. Alguns estão descontentes com a eficiência do sistema público ou até privado educacional. Então, os motivos que fazem os pais adotarem essa modalidade de ensino são diversos motivos. Em relação aos benefícios, é justamente a questão da educação personalizada. Em que sentido? Quando você tem uma educação mais direcionada, mais personalizada, muitas vezes nós conseguimos fazer com que os grandes talentos dessa criança possam ser avocados. Então a gente consegue direcionar melhor. Se essa criança ela tem uma facilidade melhor para um conteúdo de matemática, né? O direcionamento em relação à matemática, ele consegue ocorrer de forma mais rápida, consegue avançar, diferentemente do ritmo de uma escola regular, em que há alunos com outras dificuldades. Então, é uma educação personalizada, né? Uma educação que, inclusive, pode seguir o ritmo do estudante, os interesses do estudante, dessa forma que os pais e as famílias que praticam homeschooling definem um dos grandes benefícios dessa modalidade de ensino. Muito bem, nós conversamos então com a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, ela que é relatora no plenário da Câmara dos Deputados do projeto que, na verdade, apensa várias outras propostas nesse mesmo sentido, autorizando a educação domiciliar no país. Deputada Luísa Canziani, mais uma vez, muito obrigado por atender de imediato o nosso convite para falar aqui no painel eletrônico sobre a proposta que a senhora está relatando. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza e só ressaltar que a Câmara dos Deputados tem um compromisso com a educação brasileira. Então, nós temos um compromisso com a educação e com a educação, com a escola regular, com o ensino público, com aquele aluno da escola regular, que é a grande massa da educação brasileira. Esse é um tema que atinge uma parcela pequena da população, mas era um tema que estava sendo discutido há 30 anos no Congresso Nacional e que a gente precisava dar esse passo, até porque era uma imposição e uma omissão que o Congresso Nacional estava vislumbrando. E é por isso que a gente precisava dar esse passo, mas nós, enquanto Congresso Nacional, nós não temos nos furtado da nossa missão de combater
os grandes problemas e desafios da educação brasileira. E é por isso que haveremos de enfrentar Sistema Nacional de Educação, regulamentação do ensino híbrido e tantos outros desafios que a nossa educação, e aí sim, que a grande massa da educação brasileira tem. Então, muito obrigada pela gentileza e uma alegria, um prazer enorme conversar com vocês novamente, os nossos queridos ouvintes do painel eletrônico. Mais uma vez, nós é que agradecemos a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, conosco aqui no painel eletrônico e também pelas palavras gentis dirigidas a gente e aos nossos ouvintes. 8h31 pelo horário de Brasília, a Câmara aprova medidas provisórias com mais de R$1 bilhão para o enfrentamento das consequências das chuvas do fim de 2021 em vários estados. O repórter Antônio Vital acompanhou. O plenário da Câmara aprovou 2 medidas provisórias que abrem crédito extraordinário de quase R$1,2 bilhão para os Ministérios da Cidadania e da Infraestrutura, recursos destinados a enfrentar as consequências das chuvas ocorridas no início do ano, principalmente nos estados de Minas Gerais e Bahia. As 2 medidas provisórias foram editadas em dezembro e janeiro e entraram em vigor imediatamente, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para justificar os gastos extras não previstos no orçamento. Uma das MPs autoriza gastos de R$700 milhões para o Ministério da Cidadania atender os desabrigados, que somaram mais de 50 mil nos 2 estados. Desse total, 500 milhões foram destinados à estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e 200 milhões para a distribuição de alimentos. A MP teve parecer favorável do relator, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início as fortes chuvas que atingiram o nosso estado em meados de dezembro de 2021 e no início de 2022, e o impacto que foi causado em todo o estado, atingindo um volume significativo de municípios, precisamente 400 municípios atingidos em estado de calamidade. A Câmara aprovou ainda a medida provisória que autoriza o uso de R$418 milhões para a reconstrução de estradas afetadas pelas chuvas no Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. As obras são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O relator, deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, defendeu a aprovação da medida. Os deputados que são de estados como o meu, que foram afetados pela chuva, sabem o quanto é importante essa medida provisória. Nós que vivemos num país que o transporte majoritário é o transporte rodoviário, infelizmente convivemos com estradas que estão em ruínas, oferecendo periculosidade e risco para as pessoas, para os usuários. As 2 medidas provisórias que abrem crédito extraordinário para o enfrentamento das chuvas que atingiram o país no início do ano seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. 8h33, agora pelo horário de Brasília, a Receita Federal estima uma perda de arrecadação de R$66 bilhões por ano com a correção da tabela do Simples, atualmente em discussão na Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência pública sobre o assunto na Comissão de Finanças e Tributação e tem os detalhes. Em audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, a Receita Federal calculou em R$66 bilhões em 2023 a perda de arrecadação com a correção de 81% na tabela do Simples Nacional, prevista em relatório apresentado para o projeto de lei complementar que trata da tributação de pequenas empresas. Vários deputados relataram, porém, casos de empresários que estão perdendo a condição de pequenos por falta de correção da tabela. O relator do projeto, o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, que é presidente da comissão, propôs mudanças no texto original para elevar o limite para microempreendedor individual de R$81 mil de faturamento anual para R$144.900 e o limite geral das empresas enquadradas no Simples de R$4,8 milhões para cerca de R$8,7 milhões. O deputado considerou a correção pela inflação desde 2006. Já aprovado no Senado, o projeto inicialmente corrigia apenas o MEI para R$130 mil, além de permitir a contratação de 2 empregados em vez de apenas 1. O subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal, Fernando Mombelli, diz que o órgão não é favorável a propostas que indiquem a indexação pela inflação.
Segundo ele, a perda de receita com a redução tributária prevista atualmente pelo Simples já é de 83 bilhões de reais para 2023 e diz que outros países até oferecem isenção total de impostos, mas para empresas que faturam menos de $22.500 no caso do Canadá ou $11.000 no caso de Portugal. O limite brasileiro de benefícios fiscais alcança empresas que faturam quase $1 milhão. O deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, lembrou que a tabela do imposto de renda da pessoa física também não sofre correção desde 2015 e alertou para a queda no crescimento econômico que ainda poderá vir com o aumento das taxas de juros pelo Banco Central, o que também vai afetar a arrecadação. Então, se você tem uma redução grande do poder de compra dos trabalhadores brasileiros, isso significa que já nós não teremos mais como acrescer esse produto interno bruto. Então, muita cautela nessa decisão, nessa discussão que vamos fazer aqui. O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, acredita que a correção da tabela do Simples tem justamente a tarefa de preservar empregos. O realinhamento do Simples, o aumento dessas faixas, elas são obrigatórias para que a gente possa ver que aquele que está crescendo, junto com a inflação, junto com a caristia, seja lá o que nome que der, ele possa continuar naquela faixa. Silas Santiago, do Sebrae, diz que foram criadas mais de 2,5 milhões de pequenas empresas em 2021, 85% de microempreendedores individuais. O deputado Marco Bertaioli diz que pode alterar o seu relatório para corrigir apenas o limite do MEI no momento e deixar o Simples para depois. Isso porque a ampliação seria mais polêmica e poderia atrasar a tramitação, visto que o projeto teria que voltar para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Agora, pelo horário de Brasília, a Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que garante o acesso do cidadão a informações públicas. A ideia é impedir que a Lei Geral de Proteção de Dados possa ser usada para dificultar a transparência dos atos na administração pública. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto que garante acesso a informações públicas de agentes públicos. A proposta acrescenta essa garantia entre os fundamentos da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, para impedir que a norma seja usada para dificultar o acesso a informações sobre agentes públicos em exercício ou agentes privados que recebam ou gerenciem recursos públicos. O projeto é da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e foi aprovado por recomendação do relator Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais. O relatório foi lido pelo colega de partido, deputado Tiago Mitraldi, também de Minas Gerais, que ressaltou que o projeto permite o tratamento de dados pessoais para cumprir obrigações que já estão previstas na Lei de Acesso à Informação. A publicidade dos dados e das informações atinentes à máquina pública reverbera um nível de comprometimento daquela sociedade com a lisura e combate a eventuais atos corruptos. Um Estado verdadeiramente republicano preza pela transparência. Sem ela, os indivíduos são reféns de especulações e estão limitados à compreensão real dos rumos da administração pública. Tornam necessárias as referidas inserções. É inadmissível deixar prosperar interpretações equivocadas que fazem retroceder importantes avanços no âmbito da transparência e publicidade. Algumas informações pedidas são negadas com base em dispositivos da Lei de Proteção de Dados, como explica a autora da proposta, deputada Adriana Ventura. O acesso à informação sobre agentes públicos voltou a sofrer problemas de má interpretação, sobre o alcance da proteção de dados que são estabelecidas. 80 pedidos de acesso à informação na CGU, já em fase de recurso, foram negados, tendo como desculpa a LGPD. Então, eu acho que é um passo importante. A gente está aqui defendendo a população brasileira, defendendo a transparência, o que é muito importante. Os pedidos de acesso à informação na Controladoria Geral da União foram identificados em trabalho da ONG Fiquem Sabendo, que fez a sugestão do projeto apresentado pela deputada. A proposta que garante acesso a informações públicas de agentes públicos ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 40 agora, pelo horário de Brasília, o acesso à informação deve incluir dados da segurança pública, defendem debatedores em audiência na Câmara. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
A cultura da transparência, criada pela Lei de Acesso à Informação, que completou 10 anos de vigência, precisa ser ampliada para incluir os dados da segurança pública, segundo participantes de reunião realizada pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara. A lei foi editada para garantir ao cidadão o acesso às informações detidas pelo poder público sem necessidade de requerimentos. O líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, autor do projeto que deu origem à lei, defendeu a aprovação de uma legislação exclusiva para a segurança pública, com o objetivo de criar o que chamou de uma polícia cidadã. Ele lembrou que proposta neste sentido já avançou na Câmara e está pronta para ser votada pelo plenário. Entretanto, sofre resistências do próprio setor policial. O grande dado da segurança pública é não ter dado. Isso é inaceitável. Teve teses de doutores, mestrandos, que comprovam que o Brasil e aqueles estados que mais publicam dados, publicam 2 itens de um cardápio, vamos dizer assim, de 30 itens. É muito difícil, publicamente, um agente de segurança pública negar a transparência, apesar de não ajudar na mobilização política para aprovação de fato. A professora da Faculdade de Comunicação da UNB, Ellen Geraldes, concordou com o deputado e reforçou a necessidade de ampliar a proteção aos usuários da lei. Proteger para que essa pessoa não sinta nenhum constrangimento e, quem sabe, violência. Isso se aplica também à própria mídia, que muitas vezes tem acessos, quando se sabe que é um profissional da imprensa, tem esse acesso negado. A representante da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, Cristiane Brum, informou que a Câmara dos Deputados já fez 420 mil atendimentos pela lei em 10 anos. Desse total, 35% dizem respeito às matérias legislativas. E cada vez mais a informação deixa de ser apenas um direito para virar uma mercadoria muito valiosa, né? Com toda a digitalização dos processos sociais. Então nós sabemos o preço, o custo que a informação tem para nós cidadãos também quando disponibilizamos as nossas informações. Durante a reunião, o deputado Reginaldo Lopes também defendeu que a lei seja ampliada a todos os órgãos e entidades que administrem dinheiro público. Ele citou o terceiro setor, organizações não governamentais, bem como partidos políticos e times de futebol. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. 8h43, agora em Brasília, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou punição a quem divulga crimes na internet, com a possibilidade de pena maior se for por redes sociais. Entenda na reportagem de Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou projeto que pune a divulgação de crimes na internet com pena de 3 a 6 meses de detenção e multa. Pelo texto, a punição será por incitação à violência ou por apologia ao crime, e a pena poderá ser aplicada em dobro se for feita por redes sociais. A proposta também prevê que a divulgação da cena pelo autor do crime será considerada agravante e o criminoso poderá ter a pena aumentada. O texto foi aprovado com modificações anteriormente propostas pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, a relatora, a deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, recomendou apenas uma subemenda para que as empresas responsáveis pela divulgação do conteúdo sejam responsabilizadas somente se, após receberem notificação, mantiverem o conteúdo publicado. Ângela Amin chamou atenção para o fato de que, antigamente, apenas os jornais, rádios e TVs traziam as repercussões dos acontecimentos. Hoje, com a popularização da internet, das redes sociais e dos meios de comunicação de maneira geral, um mesmo fato e seus registros podem alcançar, com grande velocidade, extensões antes inimagináveis. Os fenômenos da viralização das correntes em toda forma de disseminação de informações, muitas vezes deletérias, impõem novos desafios às autoridades e à sociedade como um todo. É necessário, portanto, que a legislação tenha também mecanismos adequados para as novas circunstâncias sociais. O deputado capitão Fábio Abreu, do PSD do Piauí, destacou um outro aspecto positivo trazido pela proposta:
evitar a contaminação da cena do crime. Porque quem faz uma imagem de uma cena do crime, ele está dentro da cena do crime. Isso automaticamente está contaminando aquela cena. Nós temos também, em termos de papel didático desse projeto, a proibição da exposição excessiva, tanto da cena quanto, por exemplo, de corpos, a cena de um modo geral, na mídia, que atrapalha as investigações que eu, por experiência própria, tenho acompanhado e participava como oficial da Polícia Militar. A proposta também criminaliza a exposição de nome ou identificação de suspeito com intenção de provocar linchamento. A pena também é de 3 a 6 meses de detenção, além de multa. O texto garante que, em todos os casos, não haveria crime quando a divulgação ocorrer no cumprimento do dever legal em decorrência de atividade policial, investigação criminal ou em publicações jornalísticas e culturais. O projeto que pune a divulgação de crimes na internet ainda precisa ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça e também pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 8h46, deputados ouvem relatos sobre o aumento da violência no campo durante a pandemia. A repórter Carla Alessandra acompanhou a reunião com representantes das populações mais afetadas. Em 2021, foram registrados 35 assassinatos em conflitos no campo, um aumento de 75% em relação a 2020, quando foram registrados 20 assassinatos. Os dados constam do relatório anual da Comissão Pastoral da Terra e foram apresentados aos deputados em audiência pública da Comissão da Amazônia. O representante da Pastoral da Terra, padre José Plantes, afirmou que, para além dos assassinatos, os quilombolas, indígenas e pequenos produtores rurais ainda são vítimas de humilhação, intimidação e ameaça de morte, que, quando chega a acontecer, fica sem investigação ou punição. Não foi apurado a morte, não foram identificados autores nem mandantes. Esta é a regra geral dos assassinatos. São essas pessoas que são impunemente assassinadas. José Plans disse ainda que existe a violência patrimonial, com casas queimadas e plantações destruídas, como forma de os grileiros expulsar os moradores de determinada localidade. O representante da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Omar Cruz Lima, destacou que em novembro do ano passado o acampamento São Vinícius foi atacado por pistoleiros, o que resultou em pessoas baleadas, veículos queimados e barracos destruídos, com as famílias que lá viviam tendo que se esconder na mata. Omar Cruz denunciou a falta de atuação da Delegacia de Conflitos Agrários, que age apoiando os fazendeiros e pistoleiros da região. Que a própria polícia faz parte dessa milícia, porque não dá para dizer outras coisas a não ser isso, porque no momento em que uma polícia vai fazer uma diligência, vai primeiro para a casa do fazendeiro, para depois ir para o local. Já o representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Kleber Caripuna, afirmou que o aumento da violência verificado durante a pandemia é resultado do discurso violento do próprio governo federal, que incentiva o armamento dos fazendeiros para a defesa de suas terras. O representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Diego Vedovato, afirmou que grande parte dos conflitos são em terras públicas e não aconteceriam se esses espaços já tivessem sido demarcados para a reforma agrária. Esses conflitos vão acabar quando o Estado, de fato, demarcar os territórios indígenas, demarcar os territórios quilombolas, destinar as terras públicas para a reforma agrária, como determina o artigo 188 da Constituição Federal. O deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, destacou a importância do relatório da Pastoral da Terra, afirmando que os conflitos no campo são a maior expressão da desigualdade social brasileira. E a importância desse trabalho que a CPT faz, porque nós não temos de forma oficial, por parte do poder público, que deveria ter, também um trabalho de sistematização. A importância está porque ali é uma demonstração, talvez naquilo que é a representação mais cabal da desigualdade excludente histórica do país, que é, em especial, a luta pela terra. O relatório apontou ainda que em 2021 foram registrados 1.768 conflitos por terra, água ou questões trabalhistas, envolvendo 897 mil pessoas, numa média de 5 conflitos por dia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
8h50 agora em Brasília, a Comissão de Meio Ambiente aprova a nova Política Nacional de Qualidade do Ar. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a votação. A criação de uma Política Nacional de Qualidade do Ar foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A ideia é que, a partir de um inventário sobre as emissões de poluentes, sejam montados uma rede nacional de monitoramento e um plano de gestão de qualidade do ar. O inventário deverá ser feito pelos estados em até 3 anos depois que a lei entrar em vigor e apresentado ao Ministério do Meio Ambiente. Um ano depois, será a vez de o governo federal elaborar o seu documento. Os levantamentos devem conter informações sobre a distribuição geográfica e as fontes de emissão, além do tipo de poluente. Segundo o autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a estimativa é que 50 mil brasileiros morram todos os anos em decorrência de doenças causadas pela poluição, como problemas cardíacos, AVC e câncer de pulmão. Essa política vai ajudar a controlar a qualidade do ar para que você tenha níveis satisfatórios e, a partir desses níveis satisfatórios, você tenha um ganho de saúde para a nossa população. Uma nova versão da proposta original foi aprovada pelos integrantes da Comissão de Meio Ambiente, substituindo também o texto feito na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Ela prevê um Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, que vai definir padrões nacionais de qualidade. Estados e municípios também podem estabelecer seus padrões, desde que sejam mais restritivos do que os parâmetros nacionais. Entre os objetivos da Política Nacional de Qualidade do Ar estão a preservação da saúde pública e da qualidade ambiental, o monitoramento de áreas com alta quantidade de emissões e concentração de poluentes, a redução das emissões, a adoção de tecnologias limpas e o incentivo às pesquisas científicas. A proposta também prevê linhas de financiamento, tanto para ações de prevenção e redução das emissões de poluentes atmosféricos, quanto para o desenvolvimento de produtos e processos com menos impacto ambiental. A criação de todos esses instrumentos de controle da qualidade do ar será condição para que os estados tenham acesso a recursos federais para o combate à poluição. O autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira, comemora a aprovação na Comissão de Meio Ambiente. Quem ganha com esse tema é o cidadão comum que muitas vezes não sabe que está sofrendo desse problema e que agora terá um sistema que se assemelha a um termômetro que mede a temperatura da saúde das pessoas. Aqui nós teremos um termômetro para medir o nível de poluição do ar nas cidades. Depois da aprovação da proposta, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, sugeriu que o projeto integre um pacote a ser aprovado pela Câmara na Semana do Meio Ambiente, em junho. Ele ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Nós continuamos com o repórter Cláudio Ferreira, que acompanhou também na Comissão de Meio Ambiente a aprovação da proposta que prevê 30% mínimo de material reciclado na fabricação de garrafas PET em 5 anos. Vamos ouvir. A criação de uma Política Nacional de Qualidade do Ar foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A ideia é que, a partir de um inventário sobre as emissões de poluentes, sejam montados uma rede nacional de monitoramento e um plano de gestão de qualidade do ar. O inventário deverá ser feito pelos estados em até 3 anos depois que a lei entrar em vigor e apresentado ao Ministério do Meio Ambiente. Um ano depois, será a vez de o governo federal elaborar o seu documento. Os levantamentos devem conter informações sobre a distribuição geográfica e as fontes de emissão, além do tipo de poluente. Segundo o autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a estimativa é que 50 mil brasileiros morram todos os anos em decorrência de doenças causadas pela poluição, como problemas cardíacos, AVC e câncer de pulmão. Essa política vai ajudar a controlar a qualidade do ar para que você tenha níveis satisfatórios e, a partir desses níveis satisfatórios, você tenha um ganho de saúde para a nossa população. Uma nova versão da proposta original foi aprovada pelos integrantes da Comissão de Meio Ambiente, substituindo também o texto feito na Comissão de Desenvolvimento Urbano.
Ela prevê um Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, que vai definir padrões nacionais de qualidade. Estados e municípios também podem estabelecer seus padrões, desde que sejam mais restritivos do que os parâmetros nacionais. Entre os objetivos da Política Nacional de Qualidade do Ar estão a preservação da saúde pública e da qualidade ambiental, o monitoramento de áreas com alta quantidade de emissões e concentração de poluentes, a redução das emissões, a adoção de tecnologias limpas e o incentivo às pesquisas científicas. A proposta também prevê linhas de financiamento, tanto para ações de prevenção e redução das emissões de poluentes atmosféricos, quanto para o desenvolvimento de produtos e processos com menos impacto ambiental. A criação de todos esses instrumentos de controle da qualidade do ar será condição para que os estados tenham acesso a recursos federais para o combate à poluição. O autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira, comemora a aprovação na Comissão de Meio Ambiente. Quem ganha com esse tema é o cidadão comum que muitas vezes não sabe que está sofrendo desse problema e que agora terá um sistema que se assemelha a um termômetro que mede a temperatura da saúde das pessoas. Aqui nós teremos um termômetro para medir o nível de poluição do ar nas cidades. Depois da aprovação da proposta, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, sugeriu que o projeto integre um pacote a ser aprovado pela Câmara na Semana do Meio Ambiente, em junho. Ele ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. 8h56 em Brasília, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que obriga motorista culpado por acidente a ressarcir o SUS pelos gastos no atendimento de vítimas. O repórter Silvério Rios tem os detalhes. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que determina que a pessoa considerada culpada por provocar acidente de trânsito, além de indenizar as vítimas, vai ter de pagar pelos gastos do Sistema Único de Saúde no atendimento e tratamento dos acidentados. De acordo com o texto, a regra deve fazer parte do Código Civil. Para o relator da proposta na comissão, deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, a medida vai aumentar as receitas de indenização dos entes federativos, estados, municípios e a própria União. Felipe Rigoni acredita também que a medida deve fazer as pessoas terem mais cuidado e atenção no trânsito. Quando você tem um acidente de trânsito, por exemplo, e a pessoa teve dolo, ou seja, foi intencional, ou culpa grave, ou seja, ela se omitiu em alguma coisa que causou o acidente, etc. Quando isso é comprovado, ela vai ter responsabilidade, tanto por ressarcir a vítima, quanto por ressarcir os custos que o SUS vai ter por conta desse tipo de acidente. A pessoa será responsável civilmente por aquilo que ela causou, né, e poderia ter evitado, seja por intenção, seja por descuido muito grave. Então, de fato, vai dar uma responsabilização muito mais para as pessoas que estão no trânsito. O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado na Câmara, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. 8h58 em Brasília, nós estamos encerrando mais uma edição do Painel Eletrônico. O programa de hoje teve produção de Carmen Fortes, Marcos Brito e Mércia Maciel. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Ana Raquel Macedo, Marcelo Larcher e Márcio Aquiles Sardi. O diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais é Luiz Otávio Veríssimo, o secretário de Comunicação, o deputado Acácio Favacho, e o secretário de Mídias Digitais, o deputado Alex Santana. Eu sou Márcio Aquiles Sardi e agradeço a você por estar conosco mais uma vez no Painel Eletrônico na manhã desta quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Desejo a você um bom dia. A gente se encontra novamente amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Painel Eletrônico. Até lá! Você acabou de ouvir Painel Eletrônico.